Graça e paz, irmãos. Estamos aqui hoje para louvar e adorar o nome do nosso Deus. Se você pode, pegue sua Bíblia. Nós vamos iniciar esse culto agora lendo um trecho da palavra e vamos orar. Aproveitando, quero dizer a você que tire tudo aquilo que possa distrair a sua atenção neste momento. Lembre-se, nós vamos cultuar ao nosso Deus. Salmo de número 34 diz o seguinte: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma só voz exaltemos o seu nome. Que lindo um salmo desse, que nos convida a adorar a Deus através dos louvores que aqui cantaremos. Feche os seus olhos agora, vamos orar. Vamos iniciar o nosso culto ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui diante da tua presença. Privilégio, Senhor Deus, este de adorar o teu nome na beleza da tua santidade. Senhor, nos leva agora, Senhor Deus, a estarmos juntos, adorando ao Senhor, Senhor, como igreja, como corpo, mesmo distantes, ó Pai, mas juntos, conectados em um só propósito de louvor e adoração ao teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor juntos. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Faz mudar o mundo, Pai. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos,
tua presença, Deus. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abraçado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é o vencer, nós o adoramos. Te adoramos, Senhor. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos
que o teu Jesus for
Em Jeremias 33, 3, nós podemos ler ali que a Bíblia diz: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em momentos como esse que estamos vivendo, muitas vezes nós não estamos sabendo o que fazer, mas eu quero te dizer que nós vamos orar por você, pela sua casa, pela sua família, e nós desejamos ardentemente que o Espírito Santo de Deus possa te mostrar o caminho a seguir. E eu quero lhe dizer que este caminho é um caminho do Senhor, que vem abençoar e ajudar a sua vida. Portanto, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, querido Pai, nós queremos exaltar e glorificar o Teu santo nome. Obrigado pelo privilégio de nós nos reunirmos neste lugar de oração e colocar nossa vida, nossa casa, nossa família, colocar diante do Senhor tudo que somos e que temos. Porque nós entendemos e sabemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Portanto, nós queremos, ó Deus, consagrar a nossa vida no Teu altar, em momentos tão complicados que estamos vivendo, difíceis para muitos, muito mais. Portanto, queremos pedir que Teu Espírito Santo possa nos conduzir e nos ensinar. A Sua palavra, ela é clara, ela nos diz que o Senhor não nos deixa, não nos abandona. A Tua palavra declara que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, nós queremos descansar na provisão que vem do Senhor, porque o Senhor é Deus bom e maravilhoso. O Senhor é um Deus que cuida e zela por cada um de nós. Nós queremos, ó Deus, honrar o Senhor e glorificar o Teu nome e dizer que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Portanto, queremos descansar a nossa alma, queremos descansar o nosso corpo no Senhor, entendendo que em Cristo Jesus
todas as coisas podem cooperar para o bem. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é, que o Senhor tem feito e que o Senhor há de fazer em nossa vida. Queremos apenas colocar no Teu altar tudo que somos e que temos e exaltar o Teu santo nome. E assim, Deus, nós oramos e consagramos a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. Portanto, ó Deus, receba no Senhor aquilo que somos e que temos, para a glória do Teu santo nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, querido e amado irmão, é com enorme satisfação que eu me dirijo à sua casa, me dirijo ao seu lar, na expectativa de que Deus, Ele tem o desejo de abençoar a sua família. Tenho a certeza de que durante estes dias não faltou cuidado sobre a sua vida. A garantia disto, Salmo 23, onde lá nós encontramos esta palavra: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não falta cuidado sobre nós. O nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus amoroso, atento à nossa vida, atento à nossa estrutura. Que Deus continue abençoando o seu coração e que você se mantenha firme. Pois bem, quero convidá-lo para a leitura de início, livro de João capítulo 2, onde encontramos uma narrativa que trata do primeiro milagre que Jesus operou num casamento em Caná da Galileia. A Bíblia diz assim, versículo 1: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Se tem coisa preciosa na vida de alguém, é um casamento. Especialmente quando o amor, ele é a motivação maior para a união entre duas pessoas. O princípio do texto, nessas expressões tão simples, diz que em Caná da Galileia existia um casamento. Obedecendo a regra normal, o casamento não acontece sem preparação, sem preparativos, onde os noivos decidem o lugar adequado, a respeito das flores, a respeito da festa, dos padrinhos. Eu imagino que esse cuidado estava lá, né, com esse casal, com esta família. Prepararam tudo para ter uma noite maravilhosa, uma semana de festa, uma situação que marcasse o início daquele casamento de forma gloriosa, majestosa. Mas o que se vê logo no início do casamento é que algo deu errado. Porque a Bíblia diz que à medida que a festa ela ocorria e a mãe de Jesus estava lá, à medida que a festa ocorria, o vinho acabou. Note a expressão do versículo 3: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Nós não sabemos ao certo a razão do vinho ter acabado. Podemos apenas especular as razões. Por exemplo, acabou por conta da ausência de planejamento. Acabou porque os convidados abusaram demais. Acabou porque teve intromissão de terceiros. Por exemplo, no meu casamento, quando observamos a festa, que era reservada a um grupo restrito, lá se encontravam algumas pessoas que não foram convidadas. E isso traz o seu peso dentro de uma organização. O fato é que o vinho acabou, pela razão que foi. O vinho terminou. E que eu penso nesse exato momento, está dentro de uma afirmação. Ninguém planeja a vida para que ela não dê certo. Nós não operamos, não trabalhamos na vida para que o resultado final seja a ausência de alguma coisa. Especialmente a ausência de alegria, de paz, de realizações. O que estava acontecendo naquele exato momento é que, embora a trajetória desse casal fosse muito curta, já em seu início já demonstrava um grave problema, já demonstrava que algo estava fora do seu devido lugar. Essa situação nós vemos na história de uma mulher chamada Ruth. Quando você olha para o seu livro, eu quero que você agora vá para esse livro tão maravilhoso, você vai encontrar Ruth dando uma declaração. Ela está no capítulo 1, versículo de número 16. Logo após ela ouvir insistentemente o posicionamento de Noemi, que a aconselhava a desistência. A palavra de Noemi não era uma palavra que aconselhava Ruth a prosseguir, a ficar, a permanecer, enfim. Em meio às palavras de Noemi, Ruth profere
estas palavras, versículo de número 16: não insistas comigo para que te abandones e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Você vê claramente Noemi se opondo, Noemi criando obstáculos para a jornada de Ruth, Noemi não favorecendo a vida de Ruth. Então veja, nesse exato momento da história de Ruth, ela não encontra incentivo dentro da própria casa. Pelo contrário, ela encontra ausência de incentivo. Ela é desestimulada a prosseguir. Ela é encorajada a abandonar. Ela é encorajada a partir, a não ficar. Não é um momento de glamour, de festa. Embora essa declaração de Ruth seja uma das preferidas dos casais, quando colocam nos seus convites para falar do seu amor. Ruth está falando de amor, é um fato, mas à medida que ela fala de um amor, ela está se posicionando em relação à sua sogra, que de forma clara se opunha à vida de Ruth. Então Ruth diz: olha, não insista comigo mais para que te abandones, e deixe de seguir-te, deixe de caminhar ao seu lado. Em outras palavras, Ruth estava dizendo: eu vim para ficar, e nenhuma situação, nenhuma condição, nenhum problema vai roubar de mim esta condição, esta decisão, este pensamento. Ruth está muito bem decidida, isso a despeito do passado duro que ela tinha vivido, especialmente de um passado que falava da perda do sogro, do cunhado e de seu amado marido. Isso porque quando você lê o capítulo 1, você vai descobrir que em determinado momento, versículo 3, Elimeleque faleceu, não demorou muito, versículo 2, versículo 3, o seu marido e o seu cunhado também faleceram, versículo 3 ao versículo 5. Com essa situação de morte, a Bíblia diz que elas ficaram desamparadas. O desamparo chegou, bateu a porta. Então o passado não era animador. O passado falava de desamparo, de perda, de homens que morreram, de situação de desespero, de tristeza. E como essa situação do passado afetou drasticamente a família, ao passo de Noemi, a sogra, se encontrar profundamente desestabilizada em sua vida emocional. Se não, observe, naqueles dias em Moabe, Noemi ouviu falar que Deus visitava o seu povo, trazendo-lhe boas colheitas e pão. Versículo 6, um dia Noemi soube em Moabe que Deus visitava o seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras, e partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá, porque ela tinha ouvido falar que Deus estava visitando o seu povo. Nada mais natural que ir para Belém, porque Deus estava visitando o seu povo. Ora, não podemos nos acomodar em determinado lugar, nem ficar nos justificando, nem ficar de alguma forma sem tomarmos nenhuma medida em nossa vida, quando descobrimos que Deus está visitando determinado lugar, que a ação de Deus é gloriosa e que favorece. Precisamos tomar atitudes e nos mover, especialmente quando entendemos que Deus está mais vivo do que nunca. Aliás, queria lhes dizer, nosso Deus está vivo e Ele continua visitando o seu povo, visitando a terra, nos trazendo boas e maravilhosas colheitas, e isso a despeito da dor que alguém possa estar vivenciando nesse exato momento. Deus não está morto, Deus está vivo.
e se compadece da humanidade, e tem propósito com a humanidade. Noemi ouve falar, ela então se move, se levanta com as suas noras e parte em direção a Moabe. Acontece que durante a caminhada, Noemi começa a aconselhar as suas noras para que elas voltassem para Moabe. Ela começa a dizer, versículo 8, sugeriu a elas, ide e voltai cada qual à casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com a mesma bondade, com a mesma bondosa lealdade, com que trataste os falecidos e a mim mesma. Curiosa manifestação de Noemi. Se Deus estava se manifestando em Belém, se a bênção estava lá naquela região, boas colheitas se encontravam lá, por que razão estava aconselhando gente que ela amava a desistir pelo caminho, a voltar para Moabe, uma nação pagã, que adorava outros deuses, que era inimiga de Israel? Qual a razão do medo de Noemi? Ou Noemi estava tão perturbada que não conseguia encontrar o caminho certo para quem ela amava? Noemi começa a se opor, começa um discurso que não ajuda ninguém, especialmente em tempos de crise. Por essa razão, quero dizer a você, cuidado com o que você fala, cuidado com a direção que você dá à sua família, à sua casa, especialmente em tempos de crise. Não permitindo que a sua família chegue aos lugares que Deus preparou, aos lugares que Deus separou, para que eles de alguma forma recebessem o cuidado e a providência divina. Noemi começa a se opor, e o resultado dessa oposição é que Orfa desiste e volta para Moabe. Nunca mais se ouviu falar de Orfa, nunca mais. Então, além de Ruth ter que conviver com um passado complicado, ela ainda tem em seu presente a companhia de uma sogra que não ajuda, a companhia de uma pessoa que a sua alma se encontra profundamente amargurada, ferida pelos acontecimentos do ontem. E a situação é tão verdadeira que quando você lê o capítulo 19, já encontra Noemi e Ruth em Jerusalém, em Belém, você encontra ela com essa disposição de alma. Veja o texto. Partiram as duas, porque uma desistiu, e Ruth afirmou que não iria partir, e chegaram a Belém. Assim que chegaram à cidade, ocorreu certo alvoroço por causa delas, e as mulheres da cidade comentavam, será que esta é Noemi? Noemi tinha partido de Belém 10 anos e meio, pelo menos 10 anos e meio atrás, e agora retornava, e a condição era sofrida, era um retorno forçado. E quando chegam em Belém, sem ter alternativa alguma para ficar em Moabe, pressionadas voltam para Belém. As pessoas estão perguntando, não é esta Noemi? Não é esta Noemi? Eu me lembro em certa ocasião em nossa casa, nós éramos meninos, e recebemos os amigos em casa, estávamos fazendo um churrasco à noite, quando no portão de papai, um rapaz bateu a porta, e eu fui atender, e quando eu atendi, para minha surpresa, um amigo do passado, um rapaz que era tido como uma promessa na área esportiva. Ele tinha jogado no Guarani Futebol Clube, meu irmão também jogou lá, eu tive o privilégio de ter ficado 1 ano na Ponte Preta, gloriosa, joguei na Portuguesa de Esporte, ainda quando ela era um grande time, e terminei meus dias de jogador no Bragantino. Naquela época, conhecíamos esses meninos que jogavam futebol, e eu quando olhei disse, Lilão, é você? Ele jogou no Guarani, e ele quando me olhou, os olhos saltaram, e ele, cara, tudo bem? Foi a expressão que ele usou. E logo eu perguntei, e você? Como é que vai a sua vida? E para minha surpresa, ele me disse,
a minha vida não vai nada bem. Na verdade, ele estava pedindo pão, comida, e se ele podia guardar os carros lá fora enquanto a festa acontecia dentro. Eu disse, claro, fui lá dentro, preparei pão, levei para ele e me disse para os meus filhos, quando eu voltar para casa, lá na favela, no barraco, eu vou levar para os meus filhos. Eu entrei para dentro e disse ao meu irmão, não é este o Lilão? O que aconteceu? Era justamente isso que estava acontecendo nesse exato momento com Noemi. Estão perguntando, não é esta Noemi? E quando Noemi ouve aquela indagação, ela logo diz, não me chamem de Noemi, aquela que é agradável, ou que foi conhecida por ser agradável, é mais próprio que o meu nome seja Mara, amarga. E eu vou dizer a razão da minha amargura, porquanto Todo-Poderoso me tratou com amarguras, parti destas terras com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta com mãos vazias. De fato, ninguém planeja a vida para dar errado. Parti cheia, mas voltei com as mãos vazias. Por que então havereis de me chamar Noemi, quando o Senhor se mostrou desfavorável à minha pessoa e me trouxe desgraça? Olha o estado emocional dessa mulher. A visão que ela tinha de Deus tinha sido prejudicada pelas circunstâncias de sua vida. As circunstâncias de sua vida foram tão duras, a perda da família, do sorriso do filho, da comunhão do dia a dia, que fez com que ela tivesse uma visão distorcida de quem Deus era. E agora nessa visão distorcida, não tinha nenhuma preocupação de falar a respeito de Deus claramente aos seus pares. Não só falar, mas dizer que ele era o culpado. Minha vida não deu certo porque Deus me tratou com desgraças. Minha vida não funcionou porque Deus não me favoreceu. Ele me tratou com amarguras. Não me chamem mais de Noemi, aquela que é agradável, mas Mara cabe melhor, veste melhor a minha vida. Me chamem daquela que é amarga, porque o Todo-Poderoso me tratou assim. Ela atribui a culpa a Deus. Ela tem essa visão, ela está amarga. E o que nós queremos ponderar, porque ela está dizendo, parti cheia, voltei vazia. Uma coisa é quando você diz como você partiu, outra é quando as pessoas afirmam como você partiu. São coisas diferentes. Quem é que sabe se é uma verdade ou se ela estava equivocada com relação à sua afirmação? E eu penso que é um equívoco, especialmente atribuir a Deus a culpa, especialmente porque quando parte de Belém, cerca de 10 anos atrás, junto com Elimeleque, em nenhum momento você vê Elimeleque chamando Noemi para uma oração, para se consultar a Deus em relação ao futuro. Ora, naquela ocasião, havia fome em Belém, e motivado pela fome, Elimeleque entendeu que era hora de deixar Belém e ir para Moabe, a fim de peregrinar pelos campos de Moabe por um tempo de sua vida. Se não, veja, versículo 1, no tempo que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimento em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem chamado Elimeleque decidiu, com a sua esposa e seus 2 filhos, ir morar em Moabe, deixando as terras de Belém, ao menos por algum tempo. Final do versículo de número 1. Então a motivação de Elimeleque com a sua família foi a fome, e não uma direção divina. Ora, se não participou Deus no passado para decidir a sua vida, como quer responsabilizar Deus no presente ou no futuro pelas coisas que não deram certo? Deus não tinha participado de absolutamente nada, mas é muito fácil atribuir a culpa ao Senhor, em vez de assumir a responsabilidade pelos caminhos e pelas escolhas que se fez. É o que está ocorrendo com Noemi. Em nenhum momento eu vejo ela compreendendo que Deus não teve participação alguma nas decisões de sua família com relação às escolhas de seu lar. Mas agora, em meio às perdas, diz Deus,
Isso é muito comum na sociedade hoje. Quando tudo vai muito bem, não se lembram de Deus. Quando o filho partiu, Deus é o culpado da partida. Quando o negócio não deu certo, Deus não quis favorecer. Quando o aperto chega, então nós apresentamos a conta ao Senhor. Olha, bem da verdade, não é justo nem honesto de nossa parte não envolver Deus em nossas decisões e depois querer atribuir a Ele a culpa por aquilo que não deu certo. Noemi está dentro desse posicionamento. E o pior de tudo é que Ruth está lá, observando todo esse equívoco, observando e caminhando com essa pessoa preciosa, mas que nesse momento se encontrava perdida em suas afirmações e amarga. Como se não bastasse ser um obstáculo para a própria Ruth, como foi para Orfa, ainda não valorizou Ruth quando chegou em Belém. Porque diz, parti cheia e voltei vazia. Ora, naquela ocasião, partiu com os filhos, mas agora voltou com Ruth. E Ruth no atual cenário não significava nada para Noemi, por isso disse, voltei vazia. Ruth teria que provar que era muito mais importante do que discurso a sua presença. Para Noemi e para a cidade de Belém, Ruth teria que provar que as palavras de Noemi estavam erradas, que ela tinha valor, que ela era maravilhosa, que tratá-la com esse demérito não ajudava a família em nada. Que mulher preciosa Ruth era. E talvez essa seja a sua situação. Seus filhos te tratam com desdém porque não vê em você a mulher preciosa que você é. A sua esposa te trata com ofensividade porque não vê o marido especial que você é. Seus pais olham para você, moço, e não atribuem valor, embora você tenha, a Bíblia diga a respeito disso, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. O que é que pode estar errado? O que pode estar errado é que até o presente momento, a sua vida não passa de discurso vazio. Noemi até falou, teu Deus é o meu Deus, e nós queremos aqui, claro, valorizar o posicionamento de Ruth. Louvado seja Deus pelo posicionamento adequado, por aqueles que não desistiram e resolveram ficar. Mas se nós queremos uma valorização maior e que vá além do desprezo de alguém que diz, parti cheio e voltei vazio, mostrando aos nossos pares que nós não valemos nada apesar do bom discurso, nós precisamos pensar naquilo que devemos fazer. Em qual é a posição que nós devemos tomar? Em qual atitude que eu tenho que ter em minha vida? Então perceba que mais do que querer ser dama de companhia, mais do que querer tecer palavras lindas no meio de uma tragédia, de uma conspiração, a nossa vida, ela tem que ter significado maior. Decidiu ficar, Ruth decidiu ficar, mas ela também escolheu não ser um peso morto em sua casa, especialmente naquele exato momento. Hoje há um mote da sociedade, sem razão, com razão, em meio à pandemia, em meio ao perigo de nós contaminarmos as pessoas ou sermos contaminados, há uma campanha maciça sendo apregoada em muitos lugares, especialmente através das mídias. Fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa. E nós fazemos coro, fique em casa. Mas a bem da verdade agora é fazendo o quê? Porque mais importante do que ficar em casa é entender que enquanto eu fico em casa, eu preciso ter alguma atitude de crescimento, de avanço. Muito mais do que usufruir um tempo de repouso, de descanso, de resguardo, muito mais do que ser boa companhia para as pessoas,
Eu preciso decidir ajudar. Eu preciso me importar com o momento, com a luta das pessoas, com a luta especialmente dos da minha casa, dos da fé. Que atividade eu vou desenvolver enquanto eu fico? Note, nós não sabemos qual era a atividade de Ruth em Moabe. Apenas diz que ela era esposa. Mais uma vez que ela decidiu ficar com Noemi, ela não podia só querer ser dama de companhia. Absolutamente. Ela precisava ajudar. Até porque, o que adiantaria ficar se não ajudasse? O que adiantaria ficar se Noemi ainda tivesse que carregá-la? E com muito carinho a sua vida, sem querer ser ofensivo, muito pelo contrário, com muito respeito, a pergunta que eu faço é: quem carrega quem em casa? Nesse tempo de crise para todos os lados, quando você observa a mamãe levantando cedo, arrumando a casa, se preparando para trabalhar, ela é o sustento da família, a coluna. Papai não está trabalhando, os filhos desempregados, e é a mamãe que vai. Ela vai carregar toda a estrutura, e quando ela volta, como é que ela é recebida? Você continua no seu jogo, você é marido, sequer abraçou, preparou um escaldapé, uma bacia de água quente com seus sais maravilhosos, e lá se ajoelhou para exaltar quem defendeu a família, quem carrega quem. E embora você fique em casa, marido ou esposa, enquanto o outro vai defender a casa ou a família, você pode carregar a estrutura da sua família quando você se ajoelha perante Deus e reconhece que sem Ele a sua família está fadada ao fracasso. Quem suporta espiritualmente o seu lar? Quem carrega quem? Quando olhamos para as relações familiares, alguns meninos estão com um peso exagerado, irmãos abusando de irmãos, sem se importar. Você pode ajudar, você pode ajudar a deixar as coisas em ordem. Quem carrega quem? Quem ajuda quem? A bem da verdade, existem certos relacionamentos que, além de chorar os mortos que partiram, ainda temos que carregar os vivos que ficaram. E isso não é justo. Você precisa entender que mais do que palavras, atitudes precisam ser tomadas. Mais do que elogios, a ação é requerida. Aliás, a ação demonstra e casa com o discurso proferido. Ele dá voz ao discurso que se falou. Por isso eu preciso pensar mais do que nunca naquilo que eu tenho que fazer. Note, Ruth não só tem discurso, ela tem atitude. Ela já mora agora em Belém. Ela está com a sua nora. Mas olhe bem, capítulo 2, versículo 1. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: permite que eu vá ao campo respigar, colher as espigas que caíram de algum segador generoso. Ruth, ela não tem só discurso, ela tem atitudes. Ela está comprometida com o bem-estar da sua família. O que depender dela, ela vai lutar ao máximo para trazer estabilidade ao seu lar. E eu queria hoje, sobre todas as coisas, que você colocasse esse princípio no seu coração.
Mais do que ter atitudes, é hora de você se posicionar, é hora de você se levantar do seu leito, da sua depressão, de suas justificativas, de um olhar de vitimização, onde você fica atribuindo às circunstâncias, às pessoas, o mau momento que você está vivendo. É hora de você deixar os discursos que não ajudam e assumir as atitudes que ajudam, especialmente o seu lar e a sua casa, especialmente a sociedade. Ruth é essa mulher. Quando ela vai colher e ela chega no campo de Boaz, olha o que estão falando sobre ela. Boaz chega no campo e ele percebe Ruth trabalhando, e diz a Bíblia, capítulo de número 2, versículo 5: então Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela jovem? E o servo respondeu: ela é moabita, voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela me rogou, ela pediu uma oportunidade, ela clamou para que a deixasse caminhar atrás dos segadores, recolhendo as espigas que caíssem pelo chão. E ela está trabalhando desde cedo até agora, só parou um pouco sobre o abrigo para recompor as forças. Só parou para recompor as forças. Não parou para perder tempo à toa. Não gastou seu tempo com atividades que não agregam valor algum, com lazer, com prazer. Não, o tempo é precioso demais para desperdiçar com aquilo que não ajuda, especialmente com aquilo que não agrega valor, que não projeta a família para cima, que não sustenta a casa. Noemi está gastando seu tempo com sabedoria. Olha, querido, Salmo 90, quando Moisés escreveu, ele disse: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcançamos um coração sábio. Quanto tempo desperdiçado em situações que não promovem absolutamente nada. Quanto tempo nas redes sociais, quanto tempo em WhatsApp, em Facebook, em Instagram, investigando a vida alheia, fuçando, vendo vídeos pelo YouTube, situações que não agregam valor, enquanto a família espera uma resposta que vai ajudá-la nesse tempo de crise. Ruth está fazendo um excelente uso do seu tempo, só para recompor força, e quando a força vem, volta ao trabalho, volta à luta, volta à frente do combate. Ela está fazendo a troca certa, a troca correta. Deixa eu lhe dizer, quando você nasceu, o que Deus lhe deu foi tempo, uma cota de tempo. Por isso no livro dos Salmos, no capítulo 139, lá você vai encontrar o salmista dizendo que todos os nossos dias foram escritos no seu livro, pré-fixados. Todos os dias, quando nascemos, Deus nos deu tempo, e você troca o seu tempo por coisas que validam a vida. Por exemplo, você troca o seu tempo pelo trabalho, e isso lhe traz recurso. Você troca o seu tempo pelo estudo, e isso lhe dá o conhecimento. Você troca o seu tempo por bons relacionamentos, e isso lhe gera satisfação emocional. Você troca o seu tempo por exercício físico, isso gera saúde. Você troca o seu tempo pelo descanso, isso gera a você capacidade de avançar. Literalmente, o tempo é moeda de troca. O problema é que muita gente está trocando o tempo de forma inadequada, com aquilo que não redunda em nada, porque goste de você ou não, o tempo todo você está trocando o seu tempo por alguma coisa, ainda que essa alguma coisa não seja nada, e esse tempo passa. Ontem mesmo eu era menino, pensava como menino, hoje não é mais assim. Você se lembra quando você era garoto? Você tinha o tempo todo do mundo,
para decidir a sua profissão, para decidir com quem você ia casar, para decidir onde você ia morar, cheio de esperanças, cheio de fé, cheio de articulações à sua volta, em razão dos propósitos que você tinha. Isso se chamava planejamento. Mas o tempo passou e você tem que entender agora que você não tem mais este tempo excelente pela frente. O seu tempo reduziu. Por isso é importante você saber validar o seu tempo hoje. É importante você não ficar vendo a história passar sem tomar nenhuma decisão. Como diz o livro de Eclesiastes, quem não semeia e fica observando o tempo sem nenhuma atitude, fatalmente não há de colher absolutamente nada. É hora de você se predispor, é hora de você se levantar em meio a essa crise, é hora de você pegar o seu tempo e saber trocá-lo com situações que vão validar a sua família, que vão validar a sua história, que vão ao final trazer colheitas boas para dentro do seu lar, para não dizer para dentro de sua vida. Noemi está lá, ela sabe fazer uso adequado do tempo. O tempo agora é de trabalhar. Não é tempo agora de querer almejar relacionamentos, de querer se envolver com qualquer outra atividade. O tempo agora, ele tem que estar focado nesse princípio, nessa situação, porque se eu não me envolver aqui, a família vai padecer. Se eu não me doar aqui, a família vai perder. Se eu não me entregar aqui, a família vai sucumbir. Agora não é hora de eu ter outra atividade. Isso também me fala, não só de alguém que sabe dar o seu tempo, mas também que sabe fazer a escolha certa, no momento ideal, no tempo em que está vivendo. É hora de trabalhar, não é hora de inventar. Recentemente, conhecemos história de família, em que a casa estava sucumbindo, e o marido, em vez de ir à luta para defender a família, estava decidindo estudar. Será que é a hora? Ou vice-versa, é tempo de estudar e decide trabalhar. Geralmente os jovens estão fazendo isso. São jovens e dizem: eu quero ter meu carro, eu quero ter, não é, dinheiro para passear com a namorada, e coloca o carro na frente dos bois. Porque existe uma hora, você tem que entender isso, moço. Existe uma hora que é a hora de preparação, é hora de você preparar as bases de sua vida, tendo em vista o edifício que você almeja construir. E quanto maior é o edifício, quanto maior é o sonho, melhor tem que ser a sua base. Sem base forte, sem alicerce forte, o prédio não se sustentará. Saber conduzir a vida nesses processos é uma arte. Que mulher fascinante, ela está dando provas e comprovando com a sua vida que ela tem muito valor. Ela trabalha, e quando Boaz se dirige a ela, olha o que Boaz diz. Boaz a elogia, e eu gosto. Veja só o que Boaz diz, versículo, capítulo, há uma conversa entre ela e Boaz, não é? E aí, no versículo de número 11, olha o que Boaz fala a Ruth: foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra. Ruth não era só mulher de palavras inteligentes, não era só mulher carinhosa no trato com aqueles que estavam sofrendo, não é só uma mulher que colocou de lado quando foi ofendido dentro de casa e não cultivou ressentimento em sua alma, prejudicando o avanço de sua vida. Não, era uma mulher de atitudes. Foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra, desde que teu marido morreu. Como deixaste pai e mãe, tua terra natal, para vires morar no meio de um povo que não conhecias bem. Eu gosto do que Boaz está dizendo. Você nem conhecia bem o caminho pela frente, como iriam te receber, e ainda assim você não permitiu que o desconhecido a impedisse de avançar. Tem gente que tem um enorme medo de avançar por conta do desconhecido. Eu não vou frequentar aquela igreja porque não conheço ninguém. Eu não vou frequentar aquele curso porque não conheço ninguém. Minha filha não se dá bem na igreja porque ninguém a recebe, ninguém a conhece.
Não vou me dar bem naquele trabalho, porque vão ficar olhando para a minha vida de canto. Ruth era moabita. Ela podia cultivar toda espécie de pensamento preconceituoso. Aliás, ela era tida como inimiga de Israel. Quando alguém visse por ela e dissesse ela é moabita, é o que estão dizendo. Se ela permitisse que essa palavra enfermasse seu coração, ela não ia avançar. Ela ia dizer: olha, o desconhecido ofende. Cheguei e esse povo é preconceituoso. Podia se ver menos do que aquilo que era. Mas Ruth não permitiu que nenhuma situação como essa implicasse num peso maior a sua vida, impedindo assim que ela fosse a mulher extraordinária que se propôs ser. Isso fala de uma pessoa que tem uma mentalidade vencedora, sabe que é estrangeira no lugar desconhecido, mas tem uma mentalidade vencedora. Cheguei para vencer, cheguei para colher, cheguei para fazer diferença. E Boaz está dizendo: toda a cidade já sabe que você é diferente. E aí Boaz não só diz disso, Boaz fala, versículo 12, que o Senhor te retribua tudo o que fizeste e sejas ricamente recompensada pelo Deus de Israel, sobre cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Agora Ruth começou a ser elogiada. Há quanto tempo alguém não notou o valor que ela tinha? Foi necessário ela sair de casa, foi necessário ela ir ao trabalho, foi necessário ter uma mentalidade vencedora, foi necessário ela enfrentar o desconhecido, foi necessário saber lidar com o seu tempo, foi necessário ela compreender que ficando paralisada num discurso, fique, não faça nada, que isso não iria ajudar. Foi necessário ela colocar a sua vida à disposição da família num momento tão difícil, em que tudo estava dando errado. O resultado final de toda essa cena é que Deus abençoou Ruth. O começo da história fala de casamento de Ruth e de perda. O início é duro demais, mas olha como termina a história, capítulo 4, versículo 13. Olha como termina. Boaz casou-se com Ruth. Que prêmio esta mulher alcançou? Eu não quero entrar em mais detalhes. Você já entendeu o que Deus está pedindo de sua vida nesse exato momento. Você já compreendeu aquilo que Deus requer de você. Qual é a atitude que você tem que ter agora? Mas veja, olha como ela é recompensada. Boaz casou-se com Ruth. Gente como Ruth não vai ficar sem companhia. Gente como Ruth tem futuro assegurado. Gente como Ruth, a história fala a respeito das atitudes que pessoas assim tomam. Ruth casou-se com Boaz e ela tornou-se sua esposa. Boaz amou a Ruth, tiveram relações sexuais e o Senhor os abençoou, e Ruth engravidou e deu à luz um filho. Olha, Deus chamou Ruth para ter uma vida produtiva, significativa, e eu quero hoje, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, lhe dizer, você que está aí paralisado em casa, acamado, desistindo, reclamando, Deus lhe chamou para que você tenha uma vida produtiva, para que você seja um canal de bênção às pessoas, para que através de sua vida a história prossiga, mesmo depois de sua morte. Deus tem uma história para você.
à luz um filho. E agora, as mulheres estão comentando com Noemi. As mulheres estão falando, não estão dizendo mais, não é esta Noemi. Não estão acusando mais Noemi, não deu certo, você errou. Voltou de mãos vazias porque sua administração foi errada. Acusaram Noemi, ela estava amarga, se perdeu. Mas agora, olha o que está acontecendo. Bendito seja Deus que não te deixou sem alguém para te abençoar, Noemi. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino que nasceu te abençoará com nova vida e te sustentará e consolará você na velhice, porque é filho de tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Que coisa maravilhosa! Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como se lhe fora mãe. E assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: eis que Noemi tem um filho, e lhe deram um nome chamado Obed. Este foi o pai de Jessé, que por sua vez se tornou pai de Davi. Que história fantástica, que história maravilhosa. Olha o futuro de Noemi. Olha o futuro de Ruth, o que Deus fez. Será que se você tomar essas medidas e essas decisões acontecerem, o seu futuro não será um futuro de vitória, um futuro extraordinário, de mudanças radicais? No passado questionava Noemi, no passado Ruth proferiu uma frase, mas ela precisou comprovar, à medida do tempo, o seu valor. E agora os homens estão dizendo: tua nora que te ama é melhor do que 7 filhos. Elogios nessa proporção só podem ser dados àqueles que no campo de batalha, na luta do dia a dia, dão provas do seu valor, muito mais do que discurso, dão provas com as suas atitudes, que eles fazem falta, são necessários, imprescindíveis, incomuns e maravilhosos. Ruth, ela é melhor. Lá atrás, questionamento, agora louvor e adoração. Mais do que isto, lá atrás, falta de esperança, incerteza com relação ao amanhã. O que será de nossa casa? Mas agora um menino nasceu, seu nome é Obed. Quem era Obed? Obed foi avô de Davi, um grande rei. Quem podia imaginar que na história de uma mulher chamada Ruth, que na sua trajetória, que de si Deus tiraria imenso valor, que de si Deus tiraria expressões de louvor a Ele, que são maravilhosas, pronunciada pelas pessoas que agora estavam dizendo: Deus é bom, Deus é fiel, Deus é glorioso. Olha como Ele operou. Tudo partiu de uma mulher que resolveu se posicionar em um momento de enorme crise. A bem da verdade, quando chegamos a esse ponto da mensagem, olhando para todo esse cenário, a pergunta é muito simples: qual é o seu posicionamento? Você deve ter razões para desistir, o peso é enorme, o confronto é grande, justificativas para não avançar, desestímulo, ausência de valor, críticas. Você já até falou, elogiou, diz que ama, mas muito mais do que se posicionar assim, sendo um homem, uma mulher ou um filho, as suas atitudes são de muita importância. O que eu espero que você faça, se você deseja mudar o cenário de sua casa, se você quiser mudar a imagem que as pessoas têm de você, no trabalho, na família, no dia a dia, você precisa mudar o seu comportamento e a sua atitude. Você precisa se envolver, carregar
o fardo, pesado, diga-se passagem, mas recompensador no futuro. Sobretudo, se envolvendo com a sua casa, se envolvendo com Deus, se envolvendo com a obra e avançando na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Você tem valor, você tem potencial. Deus quer usar a sua vida e Ele chamou nesse momento de crise para que você ouça essa palavra, especialmente para lhe dizer o que eu tenho preparado para a sua vida no futuro é algo extraordinário. Não pare, não desista, permaneça. E que Deus assim abençoe seu coração, abençoe a sua família, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. E agora, querido, uma tarefa enorme, se você vai se envolver com a sua família, com a sua casa e com as pessoas que precisam do seu posicionamento. Mais do que dizer uma palavra bonita, você vai se posicionar e vai dizer à sua família e à sua casa: conta comigo, conta com o meu apoio, conta com a minha ajuda, conta com o meu trabalho. É hora de você se levantar, é hora de você avançar, e que Deus te ajude e te abençoe na autoridade que é no nome de Jesus. Marque alguém, pegue a foto de alguém da sua casa, da sua família, escreva: conte comigo, papai, conte comigo, mamãe. Manda pelo WhatsApp: conta comigo, conta com a minha oração, conta com o meu trabalho, conte com a minha pessoa. E que Deus assim use a sua vida de forma decisiva para o bem-estar de sua casa. Assim eu oro e abençoo a sua vida. E que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu glorioso rosto, e que Ele te dê a paz desde agora e para todo sempre. Pois bem, estamos isolados, mas não desconectados. Perceba as notícias, especialmente as últimas. Estamos em tempos de mudanças. Logo nos encontraremos outra vez. Independente disso, mudanças já aconteceram. Se posicione. E o que eu queria pedir que você fizesse: compartilhe a palavra, compartilhe pelas mídias, marque alguém, escreva: conte comigo, conte com o meu apoio, conte com a minha vida. Escreva lá, faça uma hashtag, ponha lá, marque uma pessoa, escreva. Agora você não pode dizer, a pessoa está do lado, conte comigo, mas você pode colocar no culto aí: conte comigo, conte comigo, conte comigo. E mais do que palavras, eu espero a sua atitude e a sua ação. Deus, muito mais. Deus o abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, curve a sua cabeça, e eu quero trazer essa palavra de oração a você agora, a expectativa de que sua família vai mudar à medida que você se posicionar. Pai bendito e querido, nós te adoramos e te glorificamos pela oportunidade ímpar e única de termos nessa história exemplo suficiente a respeito daquilo que precisamos fazer. Inunda o nosso coração de vitalidade, de compromisso, de disposição para enfrentar a luta do dia a dia, de avanço, onde o teu nome ao final é glorificado, e em razão de nosso posicionamento, a nossa casa ela é abençoada. Não permita, Senhor, que o nosso coração fique alheio ao que está acontecendo, que a nossa vida seja um fardo ao próximo. Não, que a nossa vida, Senhor, tenha essa qualidade, que essa nossa vida tenha, na verdade, Pai, essa condição de se posicionar a favor do outro, e lá se entregar em sacrifício para que o outro viva. E que assim seja o nosso compromisso. Nos dá essa condição, nos dá, Pai, essa paixão, nos dá esse desejo de fazê-lo. E agora, Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, eu oro por esse pai, por esse moço, por esse casamento, por essa família. Na autoridade que é no nome de Jesus, se levante dessa apatia, saia dessa cama, dessa depressão, desse discurso que a sua vida não presta, não vai dar em nada. Em nome de Jesus, você tem condição, você tem talento, você tem Deus, e Ele quer usar a sua vida em algo significativo na história. Por essa razão, em nome de Jesus, seja abençoado e faça toda a diferença no dia a dia de sua família. E quando tudo terminar, que a sua família possa dizer: tua nora que te ama,
é melhor do que 7 filhos. Papai que nos ama é melhor do que 7 homens. Mamãe que nos ama é melhor do que muitas mulheres. O pastor é melhor do que muitos outros. A ovelha também é. O irmão, que assim seja na sua vida, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Antes de me despedir de você, isolados sim, desconectados não, já falei várias vezes sobre isso, especialmente do culto. Queria que você desse elogio aí, não é? Rasgado para muita gente. Para muita gente. Você tem condição, diga isso, você tem condição de ser uma bênção para muitas pessoas. Você tem condição de ser uma bênção para a sua casa, para a sua família. Você pode, você pode, você pode, você pode, você pode ser uma bênção. Escreva, você pode ser uma bênção. Você pode ser uma bênção. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Beijo no coração. Juntos somos melhores, mais fortes e vamos mais longe. Igreja do Nazareno, Nova Europa, mudando a história de sua vida. E que Deus seja louvado por tudo aquilo que tem feito por nós.